Bom dia, pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? É muito legal a gente estar junto aqui nessa quarentena, mesmo que separados por uma tela, mas saiba que eu estou pensando muito em vocês, pensando que vai ser um ano difícil para todos nós, mas a gente está aqui para facilitar o máximo que a gente conseguir, o máximo que a gente puder, para que vocês consigam lá na frente comemorar junto com a gente. Vocês são muito queridos por nós e nós não podemos ficar de braços cruzados esperando o tempo passar. Nós temos que achar solução para tornar essa quarentena, que não são férias, né, mais produtiva para todos vocês. E aí o professor marcou para vocês aqui hoje uma aulinha da apostila 2 de vocês. Eu não sei se vocês já pegaram a apostila 2, mas eu acho que vocês vão poder, entre essa semana ou a outra, ir lá no colégio buscar. Só que com o que eu preparei aqui para vocês, fica tranquilinho, tá? O conteúdo dá para ser feito tranquilamente. Depois fazer os exercícios pelo plural também, de boa. Não sei se vocês têm o livro texto 2 também, acho que ainda não foi entregue, né? Mas também lá tem o conteúdo. Mas então, a aula é a aula 9, é a primeira aula da apostila 2. Ainda essa semana eu vou passar mais um pouquinho sexta-feira, tá, pessoal? Como sexta-feira passada eu não passei aula por causa da internet e tal, então estou passando hoje a aula de vocês, a aula da semana passada, teoricamente, e depois, ainda sexta-feira, eu vou passar a aula 10 para vocês, que é de ácidos nucleicos, tudo bem? 10 e 11. Ó, então a aula é essa, a aula 9, tá certo? Era só uma paginazinha muito rapidinho e alguns exercícios para vocês. E aí depois aqui o professor preparou uma apresentaçãozinha rapidinho aqui no PowerPoint. Ok, deixa eu abrir. Pessoas, então assim, não existe tema mais na moda do que esse daqui, né? As proteínas funcionando como função de anticorpos. Anticorpos está tão em moda por causa desse tal de corona que está matando a gente em casa. O que são esses anticorpos? As nossas benditas proteínas fazem um papel de anticorpos. Então, como eu disse para vocês, essa é a aula 9, está na apostila 2, na página 396. Não sei se vocês têm, mas isso também está no livro texto 2 de vocês, logo lá no começo do capítulo 3, proteínas de defesa dos anticorpos. Uma parte mais detalhada, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada na página 190. Quando vocês receberem, dê uma olhadinha nesse livro 2 aí também, que é bem interessante esta parte. E aí a gente não vai nem discutir que se vai cair vestibular, vai cair muito, né? Talvez já era um assunto importante no ano passado por causa das vacinas. E esse ano agora que esse monte de coisa, se tiver vestibular, isso aqui vai despencar. Tudo bem? Bem, pra gente começar, galerinha, nós vamos ter que entrar num contexto aqui. Oxê, não é dessa logo, não. Essa. Vamos ter que entrar numa resposta primeiramente assim, ó. Que é imunidade? Tá tão em voga esse assunto hoje em dia, mas o que é imunidade pra gente? Nós pensarmos em anticorpos, em agentes causadores de alguma tipo de patogenia e tal, vamos pensar o que são imunidades. Eu tenho a minha, você tem a de vocês. Imunidade é um conjunto de mecanismos de defesa. Então, tudo que meu corpo faz para me defender é a tal da minha imunidade. Defesa a quem? A elementos que são estranhos ao meu corpo. Então, tudo aquilo que o meu corpo for entender como ser estranho, ele vai tentar combater. Nós já conversamos sobre isso no passado, que até, por exemplo, uma gravidez para a mulher, para o organismo da mulher, ele é visto como algo estranho. Né? Um feto, um embrião, ela luta com aquilo ali. Então, algumas mulheres não conseguem engravidar por causa desse excesso de defesa que ela tem. E aí algumas mulheres precisam tomar medicamento para baixar a imunidade e ela não combater o próprio embrião que ela tem na barriga. Né? Então, a imunidade é tudo que o meu corpo faz para tentar me defender. Principalmente, e aí é a ideia principal, me defender de coisas patogênicas, de agentes que me causariam algum tipo de doença. Né? Não me defender, por exemplo, do embrião, mas defender de coisas especificamente que causam doença. É que como o corpo às vezes não entende o que é aquilo, ele vai acabar combatendo. Tá? O que é para a biologia o tal dos agentes patogênicos?
Agentes patogênicos, pessoas. Eita. Não, agentes patogênicos, a gente já sabe o que é. Aí aqui embaixo eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, que alguns minerais, algumas substâncias artificiais, eu acho que eu até conversei com vocês semana passada, eles não são reconhecidos como agente patogênico no meu corpo. O meu corpo não tenta combater ele, porque ele aceita isso como sendo um componente não, por mais que seja externo, mas não causador de uma infecção, não causador de uma reação. Quem são esses? São os plásticos, silicone, nylon, próteses de metal, grampos, válvulas, chips, tudo isso não funciona como um agente causador que vai desencadear uma reação. Então, aqui o professor colocou alguns exemplos para vocês de próteses de metal, ó, que funcionam como ligações de ossos, ó, que tem um implante de costela, isso aqui é real, pessoal, costelas artificiais, aqui de um ossinho, de uma falange. Aqui são os nanochips, né, os nanorobôs, desculpa, que pode ser injetado em animais, inclusive, nós temos aqui um, tá? Então tudo isso não é reconhecido como sendo um agente patogênico. Por exemplo, eu coloco um piercing no meu corpo, eu coloco um brinco, coloco como ou que eu faço uma tatuagem, o pigmento da tatuagem. Ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que deu reação. Tudo bem. Então, para essa pessoa, aquele piercing ou aquela tinta foi entendida como sendo um agente estranho que poderia causar um problema no corpo e o organismo combateu. Então, aquilo para ele foi reconhecido como sendo um agente patogênico. Tudo bem? Só que na maioria das situações, tudo isso daqui não funcionaria como nenhum tipo de agente estranho no meu corpo. Então, não desencadearia uma reação de defesa, ok? Continuando aqui, para os seres vivos, para nós todos, nós temos dois tipos de imunidade, tá? Nós temos uma imunidade dita de natural, uma imunidade que ela é inata, ou seja, a gente já nasce com ela naturalmente, e uma outra imunidade que é dita de adquirida. Pessoal, todo ser vivo, a gente sabe que ele é formado por células. Então, um ser vivo formado por células, ele possui dois mecanismos de defesa, ou seja, de imunidade. A primeira é uma que essa célula já nasce no ser vivo, e a outra é uma que ele adquire com o passar do tempo, então a gente diz que ela é uma adaptativa. Falando sobre a primeira aqui, ó, a primeira imunidade, ela é uma imunidade que funciona, por exemplo, nas minhas membranas celulares. Então, assim, toda a minha membrana de cada célula, ela é seletiva na permeabilidade, lembra? Minha membrana não deixa tudo que quiser entrar dentro da minha célula, ela vai barrar. Então, a minha própria membrana celular, ela já é uma forma de defesa. Algumas coisas entram por ela? Sim, entram, mas quando dá aquela enganação, tá? Quando tenta mostrar para a célula que ele é importante se ele entrar, seria interessante para ela se ele entrasse, mas não é naturalmente que isso ocorre. Então, a minha membrana celular já é a minha primeira barreira de proteção, então é a minha imunidade natural. Uma outra são as minhas mucosas, né? As minhas mucosas e a minha própria pele também é uma barreira de proteção para a entrada de agentes patogênicos. Então percebam, eu nasci com isso daí, eu nasci com mucosas, nasci com pele. Então essa é uma imunidade natural. Ninguém precisou adquirir isso daí, tudo bem? Uma outra colocação são que algumas regiões do meu corpo têm substâncias que são hostis. O que é isso? Que são irritantes, que não são ótimas para a sobrevivência de alguns agentes patogênicos. Por quê? Quer queira que tenha uma substância ácida, quer queira tenha uma substância que cause algum tipo de reação em algum agente. Então, os exemplos mais clássicos são as lágrimas e o ácido gástrico. Às vezes a gente come alguma coisa que possivelmente passou por um fungo e uma bactéria, e quando cai na minha barriga, nada me acontece, eu não fico doente, porque o ácido gástrico ele é capaz de já matar ou inativar aquele agente patogênico. As minhas lágrimas também era capaz de dar uma neutralizada em alguma coisa que tem aqui no meu olho que poderia causar uma infecção, uma inflamação, tá certo? Então perceba que as minhas secreções também são mecanismos de defesa a agentes patogênicos naturais, né?
mecanismos naturais, não foram adquiridos com o tempo, já nasci com as características de me defender naturalmente. Tudo bem? A outra imunidade que nós temos aqui, ó, pessoal, é a imunidade adaptativa. O que é uma imunidade adaptativa? É aquela imunidade onde nós temos, por exemplo, ela surge, ela surge. E aí, para ela surgir, ela tem que ter uma capacidade de identificar os antígenos, tá? Porque ela não conhecia isso daí até então. Então, ela passa a identificar os antígenos, ou seja, os componentes que vão desencadear uma reação nesse indivíduo. E aí, com essa identificação, ela vai criar ferramentas específicas para combater especificamente esse agente patogênico. Então, olha isso. Primeiro, ela reconhece, identifica o agente patogênico, ela analisa, dando uma resposta específica para esse agente patogênico. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? É uma resposta muito mais detalhada, muito mais eficaz, porque ela simplesmente ela é pontual para aquele tipo de patógeno. Tudo bem? E aí, o mais importante de tudo isso é que ela pode reutilizar essa informação que ela conheceu. Então, primeiro ela vai reconhecer, tudo bem? No segundo contato, ela vai pegar aquele reconhecimento que ela já fez e ela vai utilizar isso muito mais rápido. Então, ela vai criar uma tal de memória imunitária. Então, percebam, pessoas, essa daqui, natural, inata, é algo que eu não preciso fazer nada. O meu corpo está fazendo dia a dia. Pessoas, olha, tanto de coisa que a gente rela a mão, a gente nem sabe, e eu não fico doente por causa disso, né? Tanto de coisa que a gente tem contato por aí, espirro de pessoas, tosse de pessoas, secreções, salivas e tal, e eu não me deixo doente, porque o meu corpo tem minha imunidade natural. Bem, venceu a barreira da minha pele, venceu a barreira das minhas mucosas, aí eu vou depender de uma outra defesa aqui, das minhas células de reconhecimento desses patógenos, desses agentes, e aí ela vai combater especificamente de uma forma mais eficaz, vai exterminar esse indivíduo. Tudo bem? Pessoal, isso daqui é bem legal você dar um print na tela, tirar uma foto do seu celular e de repente reproduzir isso no seu caderno, tá certo? É um resumo bem legalzinho, beleza? Eu vou até me esconder aqui para você tirar um print dessa tela legal. Ok? Continuando, nós temos então agora, o professor falou aqui 1000 vezes antígeno, né? Beleza? O que é um antígeno? Nós vamos entender o que são essas duas termologias. Para começar, vamos pensar o que é um anticorpo, tudo bem? Então, olha isso, uma proteína funcionando como um anticorpo, beleza? O que é um anticorpo, professor? Um anticorpo, galera, olha aqui, ele é uma proteína de defesa, mas ele é uma proteína específica de defesa. Ele não sai defendendo qualquer coisa por aí. Ele vai defender um tipo específico que ele foi criado, para que ele foi criado. Então, uma proteína específica de defesa, do tipo aqui uma imunoglobulina, tá? Esse é o nome correto de um anticorpo. O que é um anticorpo? Ele é uma imunoglobulina de defesa, tá? Ela é específica. Ela vai funcionar, ó, galera, naquele mecanismo que a gente conhece muito bem, ele está explicado bem legal lá no livro do texto, que é o mecanismo de chave e fechadura. Tá? Nós temos aqui uma forma específica de substrato aqui, né? Que ela de enzima que vai se aderir a uma forma específica de substrato. Portanto, por isso que cada anticorpo ele é específico para o antígeno que se encaixa a ele, tá certo? Então nós temos o mecanismo de chave e fechadura. Depois que isso aqui foi exterminado, a fechadura continua mesmo aqui esperando um novo substrato se alojar nela para ela poder fazer um efeito novamente de destruição, tá? Então é o mecanismo de chave e fechadura que a gente já conversou lá atrás, beleza? E esse mecanismo de chave e fechadura ele é específico para quê? Para cada antígeno que entrar no meu organismo, para cada agente causador de uma reação, agente patogênico. Então, o anticorpo combate um antígeno. O que é o antígeno? O antígeno é o agente causador de uma reação. Tudo bem? O que é o tal de antígeno? É essa molécula orgânica que é estranha ao meu organismo. Tá? Então, por exemplo, pode ser um outro ser vivo, pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, não sei.
ela é uma molécula orgânica. Até, por exemplo, ali, o meu embriãozinho na fase de embrião não, né, porque não tem como carregar isso na minha barriga, mas das meninas lá, as primeiras células que estão vão formar um embrião, ela tem uma molécula orgânica. Uma molécula orgânica que até então eles têm no organismo dela, tá certo? E aí, estas moléculas orgânicas, elas são capazes de serem identificadas, tá? A gente consegue identificar isso daí e aí, de uma maneira geral, vai causar alguma reação acontecendo dentro do meu corpo. Um antígeno, ele é formado principalmente por proteínas e polissacarídeos, tá? Então, são moléculas orgânicas, ok? Beleza? Também é legalzinho esse quadro para vocês, tá? E aí, a gente entra aqui, ó, pô, nesta minha competência imunitária. Por que será que o meu corpo ele tem uma capacidade de defesa que pode ser diferente da sua? Né? O que meu corpo tem de diferente do seu? Que ele tem uma maior imunidade, ou tem uma menor imunidade, ou você tem maior ou menor que eu? Por que será que algumas doenças me deixam com menor imunidade? Vocês já viram, por exemplo, nessa situação, nós estamos falando de pessoas, do coronavírus, pessoas que estão em grupo de risco. E o grupo de risco? São pessoas que têm uma imunidade menor do que de outras. Porém, todo mundo seria um grupo de risco em maior ou menor concentração, porque a minha imunidade ela vai depender de uma série de fatores. Até, por exemplo, eu ficar na minha casa isolado, isso pode baixar a minha imunidade, porque vai me deixar estressado, vai me deixar nervoso às vezes, e aí o que acontece? A minha imunidade acaba também se abalando. Porém, tem pessoas que naturalmente têm essa imunidade baixa, porque está fazendo um tratamento de uma outra doença, ou tem uma outra doença já pré-existente, aquelas doenças que são fixas na pessoa, uma diabetes, por exemplo, né? Então, aí a imunidade da pessoa está comprometida porque ela está tentando defender ela de uma outra coisa. E aí, essa minha imunidade e a sua imunidade, ela depende de uma tal de competência imunitária. O que é isso? São células que eu carrego no meu corpo que têm a capacidade de reconhecer antígenos. Então, são células que vão fazer, agora entrou o agente, ela vai reconhecer esse agente e vai produzir uma resposta. Então, entrou um vírus, ela vai ver qual vírus é esse e vai fazer algo para combater esse vírus. E, mais legal ainda, ela vai deixar lá arquivado uma respostinha para da próxima vez que ele surgir, já ter mais rapidamente essa resposta. Tudo bem? Quem são essas células? São os linfócitos. Então aqui eu tenho uma célula sanguínea que eu marquei aqui um tipo de linfócito presente ali na minha célula sanguínea. Tá? Quando a gente faz exame de sangue, às vezes, vem contada a quantidade dessas células lá no meu hemograma. E aí os linfócitos são de dois tipos. Nós temos o linfócito T, as células T, desculpa, e os linfócitos B. Quais são essas duas variantes? As células T, pessoas, elas fazem um reconhecimento do antígeno. Então elas vão olhar, vão reconhecer aquele antígeno, e reconhecendo aquele antígeno, ela vai ativar o linfócito B. O linfócito B vai fazer o quê? Vai produzir o anticorpo e vai ter a célula de memória guardada ali para o próximo encontro a esse antígeno. Então, a célula T ela vai reconhecer o antígeno e o linfócito B vai produzir o combate, produzir a reação para poder destruir aquele antígeno e também, ao mesmo tempo, guardar essa informação para as próximas análises. Lembra daquele anime que nós vimos ano passado, lá a célula, mostrava exatamente isso, ativar, a hora que chegava o antígeno, piscava lá uma célula, uma luzinha na cabeça daquela célula T lá dos linfócitos, e aí vinham lá as equipes para fazer o combate, e depois tinha uma armazenagem dessa mesma informação. Tudo bem? Então isso aqui são os linfócitos. Quem tiver interesse, depois eu posso passar de novo o link do anime para vocês darem uma olhada nisso daí, tá bom? E lembrarem um pouco. Bem, e aí nós temos dois tipos de resposta. Tudo bem? Então, a resposta imunitária. Então, beleza. Eu tive aqui, ó,
os meus linfócitos, que vão fazer esse reconhecimento e produção de anticorpos, e aí eu vou ter que sarar. Vamos entender o que é essa tal de resposta imunitária? Duas. Nós temos a resposta primária. A resposta primária ela é uma resposta de aprendizado. O que é isso? Ela não evita a doença. Ela produz células de memória que serão ativadas no segundo contato. A resposta primária, ela não vai me curar. Ela vai só simplesmente conhecer primeiramente esse tipo de antígeno que entrou no meu organismo, esse tipo de agente patogênico, e ela vai produzir uma célula de memória ali que na próxima vez que eu tiver contato com esse agente, ela já vai ativar mais rápido. A minha resposta secundária, não. Ela já é um reconhecimento e combate. Então, a primária ela é um aprendizado, a secundária já é reconhecimento e combate. Ela vai sim evitar o novo quadro de doença. Tá? Então, a primária vai produzir células de memória e a secundária vai reconhecer e combater. Galera, esse quadro aqui, esse aqui nem tanto, mas ele é um quadro típico, um gráfico típico de vestibular. Então, toda vez que a gente falar de resposta imunitária, vai ter esse quadrinho aqui. Vou explicar para vocês bem devagar. Ó, eu tive contato com o antígeno X, então qualquer agente patogênico X. As minhas células aqui, todas elas estão ainda imaturas, elas são novinhas, tá? Lembra que a célula T aqui, ó, ela ainda não foi produzir tanto anticorpo porque ele é novo e tal. Bem, olha que eu chego, conhecendo esse antígeno X, eu começo a produzir a minha resposta, olha aqui a minha resposta primária, para poder conhecer esse tipo de indivíduo. Tem ali ó, a resposta, já conheci quem que é esse cara, começou a ter a resposta secundária aqui, blá, 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 vai diminuir esse número de indivíduos e criou, ó, está combatendo o indivíduo e ao mesmo tempo criando células de memória, está guardando aqui. No momento onde eu encontrei de novo o antígeno X novamente, olha o que acontece, é muito mais rápida essa resposta, ó. E aí rapidamente eu consigo combater esse tipo de indivíduo que eu já conhecia aqui nesse primeiro momento de contato, e aqui é muito mais rápido essa memória, essa resposta, desculpa, e aí eu termino rapidamente com esse tipo de indivíduo. E aí olha o que acontece também, ó, novamente, células de memória foram efetivadas para esse tipo de antígeno. Olha a curvinha azul clara, mesma coisa, ó. Aqui que era referente ao antígeno Y, não tem o antígeno Y aqui ainda, só o antígeno X. Então elas não foram produzidas ainda. Teve contato com o antígeno Y, ó, resposta primária para ela. Tá? Neste momento aqui, o cara ele foi invadido por dois antígenos, o X e o Y. Olha o que aconteceu aqui. O X ele já conhecia, foi muito mais rápida a resposta, então era uma resposta secundária. E do Y ele não conhecia ainda, foi uma resposta primária. Ele está ainda primeiro aprendendo quem é esse cara para começar a combater. Tá? Aqui eu tenho um outro gráfico, esse aqui é o gráfico da apostila de vocês. E olha esse gráfico aqui, mesma coisa. Ó. Resposta primária ao antígeno X, beleza? Ó, resposta primária, primeira exposição. Ó, perceba que rapidamente aqui a gente já teve o conhecimento a ele e ele deu uma diminuída, beleza. Depois, olha que eu tive uma resposta secundária ao mesmo antígeno, rapidinho assim a gente já começou a combater ele e aí já começamos a ter que destruir esse tipo de patógeno. Aqui embaixo, no mesmo momento, ele encontrou o antígeno Y, coisa que ele não conhecia até então antes. Ó. Então aqui, para esse foi uma resposta primária e para esse foi uma resposta secundária. Perceba que aqui a dose de resposta é muito maior, porque nós começamos agora a ter muito mais anticorpos, que já começou a existir para combater esse tipo de indivíduo. Tá? Então foi muito mais anticorpos produzidos ali para poder combater, porque ele já conhecia, não teve que reconhecer ainda. Tá? Aqui, ó, vamos só mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui um linfócito não estimulado. Houve uma primeira exposição ao antígeno, então chegou o antígeno X aqui pela primeira vez. Ele combateu com essas respostas efetoras e, ao mesmo tempo, produziu células de memória. Então, a resposta primária, ó, combateu o ser vivo, 4 células foram combatidas e ele produziu 4 células de memória. Teve uma segunda exposição ao antígeno X. Vamos pensar aqui na curva verde. Ó. Então, aqui, essa curva aqui é esta, e esta outra curva é aqui embaixo, segunda exposição.
Percebam que muitas mais células foram combatidas aqui do agente. Ó. Nós temos oito células combatendo o antígeno que acabou de ser adentrou no meu organismo, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, muito mais células de memórias também passaram a ser produzidas. Então eu tenho sempre um linfócito combatendo, um linfócito B combatendo e produzindo células de memória. Tá? Pô, esse gráfico aqui é um gráfico importantíssimo para a gente. Tá? Sempre que eu vejo sistema imunológico e tal, esse gráfico acaba caindo. Por que ele está aqui de novo? Não está lá só esse sistema imunológico? Porque nós estamos falando de proteína, né? Então isso daqui é uma proteína que faz essa reação de imunologia para a gente. Pô, para terminar aqui, quase terminando, nós temos então os tipos de imunização. Então, quando a gente não, fugindo daquela inata e adaptativa, vamos pensar agora em outros tipos de imunização. Olha isso, a imunização ativa é aquela que o meu organismo ele é estimulado a produzir anticorpos por contato direto ao antígeno. Então, eu encontrei um antígeno, eu vou ter que produzir anticorpo sozinho. Tá? Então, isso é uma imunização ativa, onde eu tenho um papel fundamental nessa produção, nessa defesa. Então, eu conheci um anticorpo, eu vou produzir um antígeno para combater ele. Ela pode ser de dois tipos. Natural, quando eu conheci o anticorpo sozinho, por uma doença qualquer que eu tive. Então, eu tive gripe, é porque eu encontrei aquele vírus e eu vou combater ele naturalmente. Eu tive uma doença qualquer, por exemplo, uma cachumba. Eu vou combater a cachumba e eu vou começar a produzir anticorpo contra ele. E a artificial é quando eu não tive contato com o anticorpo naturalmente, com o antígeno naturalmente, desculpa. E aí, como que eu vou produzir o anticorpo se eu não tenho contato com o agente? Então, eles colocam em mim isso de uma maneira artificial. E aí é o tal da vacina, onde eu coloco lá no indivíduo o agente patogênico, né, diminuído e tal, ou então até inativado, só para conhecer o DNA dele. E aí eu vou e começo a produzir o componente de combate para ele sem ter a doença ainda. Então a natural é quando eu tenho uma primeira doença e a artificial é quando eu coloco uma vacina dentro de mim. É porque ativamente eu vou ter que produzir a minha imunização, a minha imunidade. A passiva, pessoal, quando eu recebo o anticorpo pronto. Eu não tenho que produzir um anticorpo para combater alguma coisa, porque a passiva, ele já vem o anticorpo, não vem um antígeno para em mim ter uma reação, não. Já vem a resposta, já vem a reação para combater um antígeno. E aí tem duas maneiras também. Natural, quando o bebê está na barriga da mãe, é via placenta. Então toda a imunidade que a mãe tem passa pela placenta lá para o embrião. Depois que ele nasce, o sistema imunológico da mãe vai calibrar, vai dar uma turbinada no sistema imunológico do bebê via amamentação. Então, a mãe já produziu os anticorpos, quer seja porque ela teve a doença, quer seja porque ela foi vacinada, mas vai passar para o embrião do bebê na amamentação um pouco disso para ela. Então, por que o bebê tem que tomar vacina, sendo que a mãe já tomou vacina de repente? Porque essa concentração, ela não é de memória, ela é uma concentração ali que está entrando só para, de repente, no momento inicial desse bebê, se ele tiver contato com um agente, ela já tem uma defesa inicial, tá? Ele vai precisar, ele saber reconhecer esses antígenos posteriormente. Então, por isso que ele também tem que ser vacinado, tá? E aí, então, a natural, ela é por amamentação ou placenta, desculpa, e a artificial é pelo soro terapêutico. Então eu tive contato com um veneno, eu tive contato com algum agente muito forte ali e eu fiquei muito mal, tô quase morrendo. Não vou esperar o cara produzir os anticorpos para combater. Então vai colocar lá no corpo na corrente sanguínea já o anticorpo prontinho já para combater esse antígeno que está em grande quantidade e vai matar o cara antes dele começar a produzir. Tá? Então, por exemplo, esses soros todos que a gente conhece para combate a peçonhas, né, animais peçonhentos, são então soros terapêuticos que vão com anticorpos prontos para fazer o combate a esses antígenos. Então, imunização ativa, natural, doença, artificial, vacina. Imunização passiva, natural, placenta e leite. Artificial, soro terapêutico. Ok?
Aqui é um finalzinho só para a gente terminar. Deixa eu ficar na frente dessa menininha aqui. Então, a diferença principal entre uma vacina e um soro: a vacina ela é imunização ativa e o soro uma imunização passiva. A vacina ela é composta por antígenos e o soro por anticorpos. Então aqui é pelo agente que vai causar o problema na gente, aqui já é pela resposta, certo? O mecanismo de funcionamento de uma vacina é que os antígenos eles são injetados no corpo do indivíduo para estimular a produção do anticorpo. Então é um antígeno que ele vai ser introduzido e esse cara vai ter que sozinho produzir uma resposta. Vai durar isso daí, ó, a grande maioria, uma imunidade bem duradoura. Porém, em alguns casos, tem que ter doses de reforço para esse cara começar a produzir mais ainda até que se firme no corpo dele esse tipo de defesa. Já o soro, pessoal, o que eu estou colocando no ser vivo aqui, ó? Anticorpos para destruir o antígeno que ele já tem ali. O cara tá muito mal. Eu não vou esperar ele ter que criar anticorpo para se defender, porque talvez não dê tempo, ele vai morrer antes. Então eu já coloco o anticorpo pronto. Só que nesse caso, a duração, ó, aqui embaixo está escrito para vocês, ela é temporária. Ela é muito rápida, acabou o anticorpo, tá? Então, aqui ela é duradoura e aqui ela é temporária, ela dura pouco tempo. Beleza? Se vocês quiserem me dar um print dessa tela aí, eu vou me esconder aqui em cima de novo. Oh, meu Deus, o que eu faço? Beleza? Você dá uma olhadinha nisso daí, porque isso é importante. Povo, eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso. A única coisa aqui, pessoal, que eu vou falar para vocês é, enquanto não chegar a apostila de vocês, eu quero que vocês façam essa tarefa mínima e complementar, é isso daqui, ó, lá no plural, da aula 9, tá? Até quinta-feira dessa semana eu quero que vocês façam uma da próxima, é dessa, tá? Esta tarefa mínima e complementar é tranquila, dá para fazer de boa, tá? Então tá aqui o desafio para aqueles que quiserem. Eu não vou pedir no relatório, vou pedir só no relatório essas duas, mas quem quiser fazer o desafio, tranquilo, tá bom? Então façam essa tarefa mínima e complementar. Quando chegar a apostila de vocês, quando vocês pegarem a apostila, eu acho que a semana que vem estourando, aí eu quero que vocês façam, por favor, esses exercícios dela. Depois nós vamos combinar uma maneira de eu olhar isso de vocês, porque são exercícios bem legais. Olha o gráfico aqui, bonitinho, tá? Exercícios bons, são 4 exercícios no mínimo aqui, ó, bem legal, porque é tudo de teste, tá bom? Vou te dar uma olhadinha nisso daí depois, como vocês se saíram. E sexta-feira eu vou postar mais uma aula para vocês, que aí seria meu dia mesmo, que são a próxima aula de ácidos nucleicos, tá certo? Povo, deixei aqui para vocês o link de um vídeo, uma sugestãozinha que fala sobre sistema imunológico, para mostrar essas células de defesa, elas sendo formadas e tal. É apenas para poder complementar de repente o conteúdo, mas também, se alguém quiser, eu posso passar depois, posteriormente, o vídeo do anime lá também, que é mais diversão, né? Mas sabe, aquele anime é muito bom porque ele tem respostas, tem informações bem úteis, mas de uma maneira mais didática, mais dinâmica, né? E aí, vamos ver se vai abrir aqui rapidinho para vocês antes de eu terminar de falar tchau. Se alguém tiver dúvida, pessoal, vocês me chamam, por favor, tá? Vocês têm meu WhatsApp, pode ser aqui pelo Classroom também, mas pode ser pelo WhatsApp que eu respondo vocês de boa. De repente eu não respondo na hora porque tá osso aqui de gravações, mas eu respondo para vocês se precisarem, rapidinho. Bem, não vai abrir tão rápido aqui não, viu, galera? Tudo bem? Bora jogar? E se você baixasse League of Legends agora jogar? Uma partida e já gostasse de cara, e você logo pega o jeito. A 12. Aqui, tá? Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica. Tudo isso aqui é antes de corona, viu, galera? Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa 2 estratégias de defesa. É isso, tudo bem? Ficamos aqui, vocês
Espero que vocês tenham gostado. Eu tento fazer o meu melhor sempre que eu posso. Eu espero que tenha sido resolutivo. Beijo no coração. Gosto demais de vocês. Tô com saudade de verdade, tá? Beijo. Tchau, tchau.